Olá, cursistas, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Cristina, eu sou doutora em Língua Portuguesa e Linguística. Trabalharemos a disciplina Redação e Documentos Oficiais. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então, vamos começar? Nossa disciplina está dividida em 4 unidades, a saber, unidade 1, comunicação e linguagem. Emprego de pronomes, colocação pronominal, regência verbal e nominal. Unidade 2, o estudo da crase, concordância verbal, concordância nominal e pontuação, bem como as novas regras do acordo ortográfico. Na unidade 3, trabalharemos aspectos estéticos do texto, redação de textos empresariais e oficiais, mala direta, release, convite e convocação. Na unidade 4, para finalizar o nosso caderno, nós trabalharemos carta comercial, aviso, circular, ofício e procuração, bem como as partes mais importantes como ata, edital, contrato e convênio. Passamos então para a unidade 1. Bom, na unidade 1 nós vamos trabalhar comunicação e linguagem. A língua portuguesa é um instrumento bastante utilizado em sua profissão, uma vez que existe a necessidade constante de comunicação, quer seja por meio da linguagem verbal ou não verbal, quer seja na forma escrita ou oral. O foco da nossa disciplina é auxiliar você no uso da escrita em seu local de trabalho. A organização de uma variada série de atividades visa não apenas estimulá-lo a expressar os seus sentimentos e ideias através da palavra escrita, mas também contribuir para que você seja um profissional ainda mais qualificado. O importante é que esteja consciente da sua capacidade e do quanto acrescentarão os conhecimentos básicos da escrita no seu dia a dia, na repartição pública, no escritório, em casa. Na verdade, a todo momento, estabelecemos o processo dialógico da comunicação. Daí a característica mais importante do ser humano, a racionalidade. Lembre-se de que conhecimento nunca é demais, por isso corra sempre atrás de tudo aquilo que lhe possa ser útil. Tenha também muita disciplina ao estudar, esse é um dos segredos do sucesso. O nosso objetivo nesse módulo é compreender e, ao final, estar apto a produzir um tipo de linguagem de uso específico das instituições privadas e públicas e que aparece principalmente na modalidade escrita da língua. A linguagem burocrática, ou seja, dominar aquele tipo de texto institucional que está presente em todos os gêneros textuais administrativos e empresariais e também nos documentos e publicações oficiais do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. Então, vamos juntos trabalhar a importância do domínio da língua portuguesa em ambientes administrativos. Começaremos pela definição do ato de comunicar e interagir em meio social. Bom, a comunicação é o ato de transmitir uma informação e ocorre quando interagimos com outras pessoas usando a linguagem. Para nos comunicarmos, faz-se necessário que tenhamos o conhecimento do código e mecanismos de comunicação. Então, teremos elementos importantes na interação entre os seres humanos, passamos a eles para poder aprender. Primeiro, a linguagem. A linguagem é um processo comunicativo pela qual as pessoas interagem entre si. É qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sejam eles sonoros, gráficos ou gestuais. A linguagem verbal é a mensagem, que nós passamos enquanto seres humanos, ela é constituída pela palavra. Dentre essa linguagem verbal, nós vamos ter as chamadas comunicações orais. A fala é o mais complexo, apurado e caracteristicamente humano meio de comunicação.
é usada para transmitir informações a outrem, para responder perguntas, relatar fatos, dar opinião, influir no comportamento alheio por meio de instruções, ordem, persuasão e propaganda. Além da comunicação oral, nós vamos ter as comunicações escritas. Toda forma de transmissão de informações a outrem para responder a perguntas, relatar fatos, dar opinião, influir no comportamento alheio por meio de instruções, ordem, persuasão e propaganda, de forma escrita, utilizando-se um código, símbolos gráficos de representação que devem ser do conhecimento do interlocutor. Tá? Dentre a linguagem verbal, nós vamos ter em contrapartida a linguagem não verbal. Né? No comportamento humano, o ser humano usa o canal verbal primeiramente para transmitir informações, ao passo que se usa o canal não verbal para negociar atitudes interpessoais. Para explicar essa parte da relação da linguagem verbal e não verbal, nós vamos agora dar um exemplo para vocês. Temos aqui a primeira imagem, né, que é um texto verbal que traz a ligação entre o verbal e o não verbal. O que nós vamos ter? Né? Uma charge, o que ela diz? Está certo, eu confesso, comprei minha carteira de habilitação no Paraguai. Então, o que nós temos? Nós temos um guarda, né, conversando com o motorista, e aí o motorista cometeu o ato de infração no trânsito, e na interlocução entre eles, o motorista diz, né, ele confessa, através da linguagem verbal escrita, que ele comprou a sua carteira de habilitação no Paraguai. Ao lado, nós temos um semáforo que traz a cor vermelha, amarelo e verde, que também representam um elemento do trânsito, né, da linguagem pertencente ao trânsito, é um símbolo. Aqui nós conseguimos inferir que quando o sinal está vermelho, tanto o motorista, né, que está dirigindo, quanto o pedestre, se tiver vermelho para o motorista, o pedestre pode atravessar. Se tiver vermelho para o pedestre, o motorista pode fazer a sua movimentação. Bem como o amarelo, que é a atenção, que nos diz, né, que o motorista e o pedestre têm que estar em atenção, e o verde, que para o motorista está livre para fazer o seu percurso, e para o pedestre também. É claro que, para entender os sinais que estão presentes no semáforo, nós temos que conhecer o mínimo de legislação de trânsito. Ainda assim, mesmo sem conhecer essa legislação, quando um pedestre, né, uma criança que está com a sua mãe, com o seu pai, lá para atravessar e vê que o sinal está verde, ele vê que a sua passagem está autorizada, certo? Bom, juntamente com a linguagem verbal e não verbal, na comunicação oral, nós temos algumas questões que nós, enquanto seres humanos, nós fazemos uma economia linguística e através da variação da nossa língua, da diversidade linguística que nós temos, nós fazemos algumas ligações para facilitar a nossa comunicação. Um exemplo, o dicionário dos manos, né? Mano não vai embora, mano vaza. Então, para não dizer, eu estou indo embora, na linguagem coloquial, oral, necessariamente nós vamos e já simplificamos. Fazemos uma economia linguística a partir disso aí. Mano não briga, mano arranja treta. Mano não bebe, mano chapa o coco. Mano não cai, mano capota. Mano não entende, mano se liga. Mano não fuma, mano dá uns pega, mano não passeia, mano dá um rolê. Esse dicionário dos manos é especificamente voltado para a linguagem oral do estado de São Paulo, que é diferente do estado de Minas Gerais. Nós teríamos um dicionário caipira. Dando sequência aos conceitos que dizem respeito à comunicação humana, passamos agora ao conceito de língua. Língua é um instrumento de comunicação gráfico ou sonoro que pertence a um grupo social. Daí podemos dizer que as modificações que a língua sofre são concretizadas por um grupo e não por um indivíduo. Podemos dizer que a sociedade, um grupo de indivíduos, adota uma convenção de sinais, que são as letras, né, sonoros ou escritos, para que a comunicação aconteça. Juntamente com a língua, nós vamos ter a fala. A fala
fala é a maneira de cada componente da sociedade, em particular, empregar a língua de forma particular e pessoal. Segundo o dicionário Hawass, fala é a faculdade que tem de expressar as ideias, emoções e experiências. É um ato individual por oposição à língua, que é um ato social em essência e independente do indivíduo. Para o autor Ferdinand de Saussure, esses dois conceitos eles estão juntos, né? Língua e fala. A língua, ela é social, porque ela nasce e se concretiza na sociedade, e a fala, ela é individual, porque depende única e exclusivamente do indivíduo. O espaço geográfico, os fatores sociais, profissionais e situacionais são determinantes para o uso da língua. Note que existe variantes de um lugar para o outro, de uma classe para outra, de um profissional para outro, e ainda utilizamos de forma diferente a língua de acordo com o local em que estamos. Isso, há algum tempo, era considerado erro. Hoje, trabalhamos com a ideia de variantes linguísticas. Por isso que em cada lugar do nosso país, apesar de nós falarmos a língua portuguesa, nós temos variedades linguísticas. Bom, dando sequência, vamos agora trabalhar a língua culta e a língua coloquial. As estruturas gramaticais não são rigorosas quando conversamos com um amigo, um familiar, enfim, enquanto falamos. A essa descontração linguística chamamos de língua coloquial. Ela é livre de preconceitos, varia bastante e não obedece às normas ditadas pela gramática. Já a língua culta respeita o uso das normas gramaticais e notamos que dominar essas regras tem também relação com o nível de cultura e escolarização do falante. Sabemos que a língua é dinâmica, viva e estamos a todo momento ajustando o nosso modo de falar e mantendo na escrita a língua padrão, pois entendemos que a escrita é o espaço do registro. Dentre tantas regras gramaticais, algumas são de suma importância para a escrita de textos e documentos oficiais. Falaremos sobre as mais importantes agora no slide 3, né, que nós iremos começar com o uso do pronome pessoal, tá? Então, toda vez que nós estamos interagindo com o nosso interlocutor, nós usamos diversos tipos de classe de palavras, dentre elas, uma das mais importantes são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são pronomes que, na nossa língua portuguesa, têm uma importância muito grande. Tá? O estudo tradicional das regras e das normas da gramática tradicional, ela traz o pronome pessoal na interação para que eu saiba quem está falando, de que estamos falando e para quem estamos falando. Na nossa primeira categorização dentro dos pronomes pessoais, nós vamos ter os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Tá? Esses pronomes eles irão se dividir em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como nós podemos ver aqui, né, nós temos o eu, o tu, o ele, o ela, porque também vai variar de acordo com o gênero, né? O nós, vós, eles e elas. São os pronomes do caso reto que nós utilizamos de maneira mais tranquila e diária, né, no nosso cotidiano. Juntamente com os pronomes do caso reto, nós vamos ter os pronomes do caso oblíquo, né? Eles irão se dividir entre átonos e tônicos, que serão muito importantes para nós quando nós estivermos estudando as questões de concordância e de regência nominal e verbal e de necessariamente o emprego, né, e colocação pronominal. Então, os átonos vão se referir de primeira, segunda e terceira pessoa a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O me com o eu, o te com o tu, o o a, o si, o li com ele e o ela. Tá? O nos, vos, lhes e ses também vão se relacionar com as primeiras pessoas do pronome pessoal lá do caso reto, né? Vão estar na primeira pessoa nos com nós, vos com vós, eles e ses com eles e elas. Muito bem, os tônicos serão o mim comigo, que também vão se referir, né, às primeiras, segundas e terceiras pessoas do singular, o ti contigo, o ele e o ela si consigo. No plural, nós já vamos ter, na primeira pessoa, o nós conosco, na segunda, o vós convosco, o eles, o elas, o si consigo, lá no plural da segunda pessoa do
segunda e terceira pessoa do plural. Muito bem. Juntamente com o uso dos pronomes do caso reto e oblíquo, nós vamos ter a relação entre pronomes e preposições. Lembrando, as preposições são classes de palavras que servem unicamente para ligar, né, termos, orações, dentro de um contexto de uma oração, de um sintagma, de uma frase dentro da língua portuguesa. Então, nós vamos primeiro, né, olhar para essa relação que é feita entre a preposição e o pronome, como que nós empregamos no nosso dia a dia quando nós estamos utilizando a língua portuguesa em relação à linguagem coloquial e também em ambientes de trabalho, numa linguagem mais padrão. A proposição entre, ela vai se relacionar, né? Eu não vou dizer entre eu e ele, eu vou dizer entre mim e ele. Tá? Entre eu e ele não é correto, porque eu tenho que deixar o pronome oblíquo do caso átono, ele se relaciona com o pronome oblíquo do caso reto. Então, entre mim e ele vão se dirigir necessariamente à terceira pessoa do singular. Então, entre ele e mim também é correto, e não é correto dizer entre ele e eu, tá? Porque ele é de terceira pessoa e eu é de primeira pessoa. Como eu tenho que manter a relação, eu tenho que relacionar terceira pessoa com terceira pessoa. Entre mim e ti também é a forma correta, e a forma incorreta, que nós usamos muito no nosso cotidiano, é entre eu e tu. Não se relaciona porque eu estou colocando a primeira pessoa com a segunda pessoa. E eu sempre tenho que manter primeira pessoa com primeira pessoa, segunda pessoa com segunda pessoa e terceira pessoa com terceira pessoa. A preposição sem vai acontecer da mesma forma, né? Eu vou relacionar sempre as pessoas do discurso para não misturar entre primeira, segunda e terceira. Exemplos: sem você e mim. É a forma correta que nós temos que falar. E não sem você e eu. O sem você e eu, você é de terceira pessoa e eu é de primeira. Então, nós não podemos misturar. Isso é regra. É um macete para vocês irem aprendendo. Sem elas e ti é o correto. Sem elas e tu, não. Porque elas e tu são pessoas diferentes aí dentro do discurso. Já a preposição perante. Perante mim e vós. É diferente de perante eu e vós. Tá? Porque eu é primeira pessoa aí no caso do singular e vós é segunda pessoa do plural. Já a preposição contra, nós vamos ter a forma correta contra os alunos e mim e a forma incorreta sobre eu e vossa senhoria. Já a preposição sobre mim e vossa senhoria e não sobre eu e vossa senhoria. E a preposição de, que é a mais utilizada por nós no nosso momento de comunicação, nós falamos a forma correta, de alguns e mim e não de alguns e eu, ok? Bom, seguindo, nós vamos ter os pronomes possessivos, é aqueles que determinam posse, né? Que quando nós estamos falando, nós colocamos a posse nas coisas, nos objetos a qual nós nos referimos. A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas, te, tua, teus e tuas, seus, suas, seus e suas. Então eu falo, minha casa é bonita, meu carro é novo, teus primos são estudiosos. Então são exemplos que eu estou dando para vocês para a gente observar que quando se fala teu, tua, meu, minha, eu estou colocando posse sobre pessoas, coisas e objetos, que é o que vai determinar o pronome possessivo. Já na forma plural, nós vamos ter o nosso, nossa, que aí é quando a primeira pessoa compartilha com o outro alguma coisa. Eu falo, nossa casa é bonita. Então, primeira pessoa do plural, né? E nossos, nossas, é o plural dessa primeira pessoa do plural. Vosso, vossa, do mesmo jeito. Vosso carro é novo, né? Então, vossos carros são novos. Da terceira pessoa, seus, suas, seus, suas. Seus amigos são felizes. Sua amiga é feliz. Então, apesar de estar, né? Nós temos aí a terceira pessoa do plural. Nós sempre vamos relacionar esse pronome em si, dando posse às coisas e objetos na qual nós estamos nos referindo. Bom, temos também os pronomes indefinidos, que é aquele que não define sobre o que ou quem eu estou me dirigindo. Nós temos algumas variáveis dentro desses pronomes indefinidos, né? Eles vão variar aí no singular, no plural e na verdade,
Temos as invariáveis também, que é quando não tem variação, né? Não ter variação significa que nós não iremos colocar esses pronomes no plural. Exemplo dos pronomes indefiníveis variáveis: algum, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo e toda, todos e todas, outro e outra, outros e outras, muito, muita, muitos e muitas, pouco, pouca, poucos e poucas, certo, certos, certas e certas, vário, vária, vários e várias, tanto, tanta, tantos e tantas, quanto, quanta, quantos e quantas, qualquer e quaisquer. Então, nós temos aí o singular e o plural dessas variáveis, né? Bem como o feminino e o masculino. Já nas invariáveis não vai ter variação nem de gênero e muito menos de plural. Alguém, ninguém, outrem, nada, cada, algo e quem. Então, quando nós falamos que são invariáveis, é que não vai fazer diferença, né? Quando nós estamos falando no singular, no plural ou em gênero masculino ou feminino. Bom, os pronomes interrogativos são aqueles que vão ser propositivos ao interrogar, ao querer saber algo sobre coisas, objetos, né, ou pessoas. Eles também serão variáveis, vão variar quanto a número e pessoa, né, e também ao gênero, e teremos os invariáveis apenas o quem e o quem, né? Porque vão se dirigir a coisas que, na verdade, não são definidas. Então, eu tenho qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. São pronomes interrogativos, porque eu vou querer saber, na verdade, eu vou usar da prerrogativa da interrogação para saber algo sobre alguma coisa, né? Ou algum objeto. Bom, dentre as classes dos pronomes, aquele que para nós são os mais complexos são chamados pronomes relativos, porque necessariamente eles vão estabelecer relação com o termo anterior citado. Então, sempre eu vou me referir a esses pronomes quando nós estamos numa situação de comunicação, seja oral ou escrita, a um termo anterior que foi dito, tá? Então, eu pergunto o que, o qual e a qual, quem, onde e cujo. Só usamos o cujo também quando a pessoa daquele discurso é possuidor ou possuído dentro da relação anterior que foi feita, né, com o termo anterior que foi citado. Nunca nós vamos usar nenhuma palavra entre o pronome cujo e o termo possuído. Por que nós não vamos usar? Porque a própria palavra cuja, ela já vai remeter a um termo anterior e aí nós não precisamos de ter nenhum elo, nenhuma ponte, nenhuma outra palavra que vá unir essa relação anterior com o que está sendo dito nesse momento. O que eu quero dizer com isso? A relação anterior, ela é semântica, ela é de sentido. Eu vou conseguir relacionar esses pronomes dando sentido ao termo anterior que foi dado. Então, eu remetendo ao termo anterior, eu consigo entender, né, o porquê que eu estou utilizando, né, e o porquê que eu vou conseguir, por exemplo, diferenciar o meu que relativo do meu que lá do pronome definido. Bom, os pronomes de tratamento também são importantes e significativos, principalmente no momento em que nós estamos fazendo textos escritos nos nossos locais de trabalho, seja ele público ou particular. O que nós temos? Nós vamos ter relacionado aos pronomes de tratamento, que é a forma como nós vamos tratar, a forma que nós vamos nos dirigir, né, aos nossos chefes ou ao nosso colega, né, no momento em que nós estamos interagindo, nas relações em que nós estamos criando. E, para isso, nós vamos também ter uma variação de singular e de plural no que diz respeito à forma de abreviatura dessa forma de tratamento e para quem nós vamos empregar. Se eu falo, você está cansado, João? João vai ser alguém que vai estar próximo de mim, porque o tratamento, o emprego desse pronome você é para tratamento de familiares, pessoas que estão próximas a mim, pessoas do meu convívio. Quando eu disser Vossa Alteza, por exemplo, é tratamento para príncipes, princesas, duque, para a realeza, coisa que nós iremos usar muito pouco, porque não diz respeito à nossa relação, à nossa vivência, né? Já a Vossa Eminência
nós vamos usar para os cardeais, voltado aí para a igreja, né? Já a Vossa Excelência, nós vamos utilizar e muito nos nossos ambientes de trabalho, né? Toda vez que for fazer um ofício, um memorando, um aviso, nós vamos utilizar o termo Vossa Excelência, que é para altas autoridades. Eu escrevendo para o meu chefe, não é? Aí eu vou usar a Vossa Excelência. O Vossa Magnificência é usado estritamente para reitores de universidade. Nós só usamos quando nós vamos nos dirigir ao reitor de universidade. O Vossa Majestade, para reis e imperadores, também muito longe do nosso cotidiano, né? Porque nós não temos essas relações aqui no nosso país. O Vossa Meretíssima ou Vosso Meretíssimo vai ser usado sempre por extenso e ligado diretamente a juízes de direito, tá? Então, quando você vai entrar com qualquer pedido na justiça, o termo de tratamento que nós vamos utilizar, nos referindo ao juiz, é Vosso Meretíssimo ou Vossa Meretíssima. Já quando eu vou me dirigir aos sacerdotes, né, aos padres ou qualquer outro voltado para outra religião, seja pastores, rabinos, eu vou usar o Vossa Reverendíssima, tá? Que é o termo de tratamento utilizado especificamente voltado para a questão de líderes religiosos. Já Vossa Senhoria, eu vou usar para altas autoridades, né? E vai ser também muito frequente na correspondência comercial, né? Nos ambientes administrativos, entre departamentos, entre empresas. O Vossa Santidade é usado exclusivamente para o Papa. Então, se formos pensar, olhando para o nosso quadro de pronomes de tratamento, voltado para líderes religiosos, nós vamos ter os cardeais, nós vamos ter os sacerdotes e os papas, e automaticamente nós vamos usar para os cardeais Vossa Eminência, para os sacerdotes Vossa Reverendíssima e para o Papa Vossa Santidade. Então a gente tem que observar com quem eu estou falando para que eu possa empregar corretamente o pronome de tratamento. Então, fazendo a revisão do que nós vimos agora sobre os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os nomes, substantivos e adjetivos. Desempenham papéis sintáticos dentro das frases, ou seja, são sujeitos, objetos diretos, objetos indiretos, complementos nominais, agente da passiva, predicativo, adjunta de nominal ou ainda aposto. Não podemos nos esquecer de que pronomes pessoais do caso oblíquo, átono, são sempre ligados aos verbos e há diferenciação quanto ao uso dos pronomes em terceira pessoa, não é? Exemplo, o, os, a, as, vai ser igual a ele quando a gente estiver fazendo a referência ao pronome do caso oblíquo para o pronome do caso reto. Usamos eles para referir a objetos ou a pessoas e desempenham o papel de objeto direto. Já quando eu uso o lhe, eu estou me referindo a eles ou elas, né? Usados somente para pessoas. Esses pronomes desempenham o papel de objeto direto. Além da classificação dos pronomes, aprenderemos também sobre colocação pronominal. Agora, o nosso objetivo é saber, a partir da colocação pronominal, quando usar e como organizar os pronomes nos textos. Vejamos. Primeiro ponto, a próclise. A próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Ela ocorre quando há uma palavra atrativa que é reconhecida por ela, né? Para exemplificar a próclise, vamos ver em que casos que a próclise ela vai acontecer para nós. Bem, no caso do gerúndio, tá? O em mais o gerúndio, né? Nós vamos ter em se querendo, fácil, bem. Então, o emprego aí da preposição em mais o gerúndio. Quando nós temos o advérbio, aqui se aprende, nunca se importou com isso. O aqui é o advérbio de lugar. E o nunca, né, é o advérbio de tempo. Nunca se importou com isso. Quando nós olhamos para os pronomes indefinidos, olha como a próclise acontece. Ninguém me avisou o horário. Ninguém, eu não consigo identificar quem foi que me avisou, porque o ninguém não demonstra qual palavra que é. É um pronome indefinido, invariável. Quando eu tenho o exemplo do pronome interrogativo, eu pergunto, quantos me disseram? Né? Eu quero saber
quantas pessoas me disseram isso, e o pronome interrogativo sempre vai vir acompanhado, né, da interrogação. Então, a próclise, ela sempre vai aparecer para nós, né, através de um pronome oblíquo, sempre após, né, o advérbio, após um pronome definido, após um pronome interrogativo. Além dos pronomes interrogativos, nós também teremos os pronomes relativos. Então, observem, o candidato que me questionou não está aqui. Então, o que aqui, que é o pronome relativo, como eu disse para vocês, sempre vão se reportar ao termo anterior. Então, esse que aqui vai se reportar a candidato. E o me aqui é a nossa próclise. Tá? Nos pronomes demonstrativos, aquilo me incomodou. Aquilo é o nosso pronome demonstrativo e o me é a nossa próclise. Tá? Em conjunções subordinativas, quando me contaram a verdade, não quis acreditar. Então, quando me contaram a verdade, né, ela está próxima aqui da conjunção subordinativa quando, não quis acreditar. Assim como em frases interrogativas, exclamativas e optativas, sempre exprimindo algum desejo. Como se chama a secretária? Olha o se aqui, né? Iniciando aí a frase interrogativa, que nós vamos ter aqui combinado na nossa interrogação e declarando um desejo de saber como que se chama essa secretária. Além da próclise, temos também a mesóclise e a ínclise. Vamos aprendê-las? A mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo. A mesóclise é usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, contando que esses verbos não estejam precedidos da palavra que exigem a próclise. Exemplos, comprar-te-ei o material para o evento. A mesóclise é a colocação pronominal mais rara que nós utilizamos na nossa língua portuguesa, tá? Porque nós procuramos no uso cotidiano da nossa língua portuguesa facilitar o uso da língua e não dificultá-lo. Então ela é um uso mais retórico, né? Mais tradicional, então nós utilizamos muito pouco. Bom, comprar-te-ei o material para o evento, falar-lhe-ei a teu respeito, procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Reparem, raramente nós utilizamos esses termos na nossa vida cotidiana. Eles são extremamente tradicionais, né? É de uma linguagem mais rebuscada, mais literária. Então, a mesóclise nós vamos utilizar muito raramente nos ambientes administrativos. Por fim, vamos à ênclise. A ênclise é a colocação pronominal depois do verbo. É usada quando a próclise e a mesóclise não são possíveis. Observem. Calem-se. Quando o verbo iniciar a oração, mandem-me o pedido, por favor. Quando houver vírgula antes do verbo, né? Quando me encontrarem, falaram-me todas as verdades. Observem que sempre nós estamos trazendo o pronome antes do verbo. Por isso que é chamado de ênclise, né? Aqui no caso, calem-se. Olha lá. Por que a ênclise ela só é utilizada quando, na verdade, não dá nem para utilizar a mesóclise e nem a próclise. Então, ela é o último recurso, assim nós a utilizamos. Mas é muito raro a gente ter, né, o uso da ênclise efetivamente nos nossos textos administrativos. Sempre nós vamos optar pela próclise. Bom, além da gente ter a ênclise entre vírgulas, nós também vamos ter, quando o verbo estiver no gerúndio, saiu da sala, fazendo-se de desentendida, olha aqui o verbo no gerúndio e aqui a ênclise. Quando houver vírgula antes do verbo, quando me encontraram, falaram-me todas as verdades, olha aqui novamente, né, a vírgula antes do verbo. Quando o verbo estiver no gerúndio, saiu da sala, fazendo-se de desentendida. Novamente, nós temos aí o verbo no gerúndio e a partícula se, depois indicando que nós tivemos uma ênclise.
Dando sequência às normas e regras gramaticais, agora nós vamos à regência verbal. Regência verbal é a relação de dependência entre o verbo e os seus complementos. Esses podem estar ou não ligados por meio de preposição, o que pode alterar ou não o sentido. Vamos agora ver como que ocorre a regência verbal, né? Quais são os verbos que fazem com que essa regência ela aconteça dentro da nossa língua portuguesa. Primeiramente, nós vamos ter os verbos intransitivos, é aqueles que têm sentido completo, que não necessita de nenhum complemento para ter sentido. Todos saíram. Então, a ação de sair não exige nenhum complemento para que o seu interlocutor, para que você entenda que não tem mais ninguém naquele ambiente. Afinal, todos saíram. Em seguida, nós temos os verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que pedem um complemento. Esse complemento, na maioria das vezes, será um objeto direto, tá? Com exceção do objeto direto preposicionado, que acontece em casos especiais. Mas vamos pensar nesses verbos transitivos diretos, observando o seu complemento, que é um objeto direto. Esse objeto indireto necessariamente não pede preposição, então ele não vem preposicionado. E sempre nós vamos, para saber se o meu verbo ele é transitivo direto, sem pedir preposição, eu faço a pergunta para o verbo e o verbo que vai me dar a resposta se necessita de um complemento ou não. Exemplo, quando eu uso o verbo comprar, né? O verbo comprar, quem compra algo ou alguma coisa. Então, eles compraram todos os materiais necessários. Poderia ser também, eles compraram os livros, eles compraram os CDs, porque o verbo comprar, ele não exige um complemento preposicionado. Ele só exige um complemento sem nenhuma preposição. Esse complemento ele vai aparecer em forma, né, de substantivos e vão, na verdade, completar o sentido desse verbo sem necessitar de ter uma ponte entre eles. O que eu chamo de ponte é a preposição em si. Já o verbo transitivo indireto, eles são verbos que pedem um objeto direto. Esses objetos diretos, necessariamente, é uma regra, eles têm que vir acompanhados por uma preposição, porque eles precisam dessa ponte. Exemplo, o verbo visar. Quem visa, visa algo, né, alguma coisa de alguém de alguma forma. Então, visava a uma melhor condição de trabalho. Então, o a aí é a preposição, né? Quem visa, visa a alguma coisa. No caso, ele visava uma melhor condição de trabalho. Então, o a é a ponte entre o verbo visava e a melhor condição de trabalho, que é o objeto desse verbo. Tá? E se vocês me perguntarem quem visava, Ana, quando nós olhamos para o verbo, necessariamente ele já nos indica a qual pessoa ele está se referindo. Tá? Então, quando eu pergunto quem visava uma melhor condição de trabalho, eu vou saber que é ele ou ela que visava uma melhor condição de trabalho. Porque o verbo visar está na terceira pessoa do singular. Tá? Então, a determinação do verbo também me diz a qual pessoa que eu estou me referindo. O uso da preposição me indica que eu tenho um verbo transitivo indireto e que esse verbo transitivo indireto necessita dessa preposição para que a frase tenha sentido completo, ok? Bom, seguindo, temos também a união do verbo transitivo direto com o verbo transitivo indireto. Aí começa a complicar a tal da língua portuguesa. Por quê? Nós vamos unir as duas regras. A regra do verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, e a regra do verbo transitivo indireto, que pede um objeto indireto com preposição. Unindo as duas regras, nós vamos ter, exemplo, o verbo pedir. Quem pede, pede algo a alguém. Tá? Então, quando eu falo pedir, esse algo é o meu objeto direto, porque não precisa de preposição. O meu a alguém, a preposição a aí, que acompanha o pronome definido alguém, já me direciona que eu preciso ter uma preposição para que tenha sentido esta oração. Então, pedir um conselho ao amigo, eu vou ter necessariamente o verbo pedir, não é? Que está na terceira pessoa, que é ele ou ela, tá? Quem pede, pede algo,
Então, aqui, para você saber, você vai perguntar lá pro verbo o que é esse algo. Aí ele vai me dizer um conselho. Por que que nós sabemos que um não é preposição? Porque um é um numeral, na verdade, né, uma classe de palavras chamada numeral que vem para enumerar coisas ou pessoas. Então, esse conselho é um substantivo. Então, não existe preposição aí. O primeiro que eu tenho é um objeto direto. Quando eu peço o conselho para alguém, para alguma pessoa, né, para alguma entidade, para o chefe, necessariamente. Quando nós chegamos aqui para o verbo que nós estamos utilizando, não tem sentido completo. Eu preciso saber para quem que eu estou pedindo conselho. Então, eu vou pedir ao amigo. O ao aqui é a nossa preposição. A mais o artigo o, tá? Então, as nossas preposições, vocês se lembram que vai ser a, né? Mas o de, o contra, o com, são preposições que nós utilizamos no nosso dia a dia. E essas preposições também vão ter junções, como o a mais o a, preposição mais o artigo o. Como que eu sei que esse a é preposição? E isso é importante da gente saber. Eu sei que esse a é preposição porque ele vai estar ligado necessariamente ao verbo. Quem pediu conselho é que quer saber para quem que esse conselho vai. Então, ao amigo aí, me direciona, né, para a preposição a mais o artigo o, porque a palavra amigo está no gênero masculino, tá? Bom, além, né, de verbos transitivos diretos e indiretos, com esse verbo que pede dois complementos, nós vamos ter em alguns verbos, né, que vão apresentar uma regência diferente para nós. Quais seriam esses verbos, né, que aparecem com mais de uma regência? O que eu quero dizer com esse mais de uma regência? Significa que nós podemos ter mais de um sentido, o verbo pode apresentar mais de um sentido, e aí para esse sentido, eu vou ter mais de uma forma de reger esse verbo. Primeiro, o verbo agradar, né? Nós sabemos que o verbo agradar, ele causa sensação agradável ou desagradável, depende das palavras que vão acompanhar esse verbo. Então, sua atitude não agradou ao coordenador. A palavra agradar aqui está necessariamente indicando, né, a essência da denotação do verbo, da pessoa, da atitude do indivíduo ser agradável a alguém. Então, quando nós temos aqui, sua atitude não agradou ao coordenador, aqui a nossa preposição, né, que vai ligar o nosso verbo ao objeto indireto dessa oração, e além disso, nós vamos ter também a presença, né, do objeto indireto, que aqui, na verdade, ele aparece antes do verbo, né? Ele está anterior ao verbo. Nós temos, dentro da regência, os verbos, as regências, elas podem acontecer, né, com os objetos diretos ou os objetos indiretos, anterior ao verbo ou posterior ao verbo. Nesse caso específico aqui, o objeto direto, ele está anterior ao verbo e o objeto indireto posterior. O mesmo verbo agradar, ele vai ser utilizado com outro sentido, né, na oração. A mãe agrada o filho que tanto ama. Então, esse agradar já não é a sensação, causar a sensação agradável que a gente teve na oração anterior. É acariciar, é fazer, dar um afeto a mais, é fazer um adulo, né, como nós costumamos dizer. Então, aqui nós temos a mãe, aqui o agrada o filho, que é o nosso objeto direto, que tanto ama. O que aqui é a nossa preposição, né, que vai, na verdade, embasar o nosso objeto indireto. Então, o verbo agradar, no sentido de acariciar, né, de fazer um dengo, né, na verdade, diferente do só de causar a sensação de ser agradável, né, vai, na verdade, apresentar uma regência diferente, porque aqui no caso, nós já vamos ter, por causa do sentido do verbo agradar, o objeto direto posposto, né, ao verbo, e o objeto indireto também posposto ao objeto direto. Além da regência que mudam o sentido, né, quando o verbo tem mais de um sentido, nós vamos ter os verbos com mais de uma regência tendo o mesmo sentido,
tá? Então, observem, no primeiro caso, nós temos verbos com mais de uma regência e que mudam sentido. Nesse segundo caso, nós vamos ter verbos com mais de uma regência, mas com o mesmo sentido. Exemplo, informou o acidente ao guarda. Então, olha só, informou, a gente sabe que quem informa algo ou alguma coisa a alguém, tá? Então, quando eu busco aqui o informou o acidente ao guarda, é no sentido de avisar, né, o guarda que um acidente aconteceu. Então, nós temos o verbo, o objeto direto e o objeto indireto. Por que que é objeto indireto? Porque nós temos aqui a preposição ao. Tá? Agora, observe, informou o guarda sobre o acidente. Por que que nós estamos utilizando aqui o mesmo verbo com o mesmo sentido, mas que vai ter regência diferente? Porque o guarda aqui é que busca informação sobre o acidente, tá? Ele busca a informação e não ele informa. Tá? Uma coisa é ele chegar e dar a informação do acidente, outra coisa é ele buscar a informação sobre o acidente. Então, nós vamos ter o mesmo verbo, o mesmo objeto direto, a preposição que indica que nós vamos ter o objeto indireto. A diferença é, mudamos aqui, nós vamos ter mais de uma regência, mas o sentido do verbo é o mesmo. Ele busca informação, só que, num primeiro momento, ele informa e no outro momento, ele busca informar. Parece ser complexo o ensino da língua, mas não é tão complexo assim. Basta que nós começamos a gravar e a entender, não é, como que essas regências acontecem, quais os sentidos desse verbo, quais são os momentos em que esse verbo ele vai sofrer mais de uma regência ou não. Aqui eu vou passar para vocês alguns verbos que nós utilizamos no nosso dia a dia e que também nós utilizamos nos nossos locais de trabalho. Primeiro, o verbo assistir, não é, que é muito utilizado por nós e ele pode aparecer, né, necessariamente. Exemplificando para vocês, nós vamos ter o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo agradar, o verbo preferir, que vão ter função tanto de verbo transitivo direto quanto de verbo transitivo indireto. Vocês aí vão relacionar de acordo com a oração que vocês estão analisando, né? Qual é o sentido que nós vamos dar a cada um deles. Na verdade, as orações, elas delimitam para a gente o sentido que o verbo tem. Assim como o verbo visar, pagar e perdoar, esquecer e lembrar. São verbos que nós utilizamos e que eles necessariamente vão ser transitivos diretos e transitivos diretos. Vocês vão perceber essa regência no momento em que vocês estiverem olhando, né, se voltando para a questão da semântica da oração, o sentido que a oração ela tá tendo. A partir do sentido é que vocês irão entender e o verbo vai te responder com o seu complemento se terá ou não preposição, se será ou não objeto direto ou objeto indireto. Agora passamos para a regência nominal. A regência nominal é a relação entre o nome, substantivo, adjetivo, advérbio e um eventual complemento. Bom, para exemplificar para vocês a questão da regência nominal, vamos agora ao nosso próximo slide. Sempre nós vamos utilizar para a regência nominal nomes, sejam eles adjetivos, substantivos ou advérbios. Então, nós vamos ter alheio a, adepto a, ansioso para, apto a, aversão a, averso a, ciente de, contente com, por de, desprezo a, por digno de, favorável a, feliz de, por, em, com, imune de e a. Por que que a gente, apesar de a gente estar falando de regência, qual que é a diferença entre a regência nominal e a verbal? O foco da regência verbal é o verbo. Já na regência nominal, o foco é o nome, seja ele substantivo, adjetivo ou advérbio. Seguindo, indiferente a, inofensivo a, para, junto a, de, livre de, paralelo a, próximo a, referente a, relativo a, simpatia a, tendência a, união com, entre ou a, vazio de, vizinho a, de e com. Olha só, todas as nossas palavras, quando utilizadas dentro de orações, nós vamos conseguir perceber essa regência de maneira mais simples, né?
Exemplo, sou simpática à causa dos animais. Então, aí, quando eu digo, né, sou simpática à causa, é a mesma coisa que tenho simpatia à causa dos animais, né? E a partir do lugar dessa regência nominal, nós vamos conseguir identificar e nos familiarizar melhor com o lugar da preposição. Tá? Que vocês viram que é importante para nós, tanto no que diz respeito à regência nominal, quanto no que diz respeito à regência verbal. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Estudamos hoje os processos de comunicação, a classe dos pronomes, a colocação pronominal e, por fim, a regência verbal e nominal. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda as questões propostas, mas também interaja com seus colegas, dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nessa aula. Para cada aula, existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueça dos estudos da apostila e das atividades propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!